Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gax, estamos começando aí uma aula de matemática na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e aí eu já vou adiantar o nosso assunto, ok? Então, hoje nesta aula, se você viu o título, você já sabe, nós vamos falar de gráficos, ok? Mas essa aula ela faz parte aí de uma sequência onde a gente vai falar de tabela, de gráfico e de interpretação de tabela e gráfico, ok? Então, as aulas elas já voltaram para o YouTube, também estão no repositório. Então, se você está assistindo agora essa aula sobre gráfico, procure aqui as outras aulas sobre tabela e sobre interpretação, certo? Ela é uma sequência, então é legal para você firmar aí esse conteúdo, ok? Então, vamos aí ao nosso título, a habilidade e os nossos combinados. Bora lá! Então, título da aula de hoje, construir gráfico. A habilidade desta aula, EF02, MA23 e os nossos combinados. Então, vamos lá. Se acalme, preste atenção na explicação da professora Aline e tome nota do que achar necessário. E eu nunca vou cansar de falar que a matemática é treino, galera. Não adianta vir aqui, assistir a aula da professora Aline e não treinar o que você acabou de aprender, certo? A gente só firma tudo que a gente aprendeu se treinar, ok? Então, bora começar? Vamos relembrar? Se você já assistiu a nossa aula sobre tabela, você vai lembrar desta estante. É a estante de brinquedos da Alininha, ok? E aí vocês também vão lembrar que a estante estava assim, ó, meio bagunçada, com os brinquedos meio espalhados. E aí a professora Aline pediu para organizar. Por que organizar? Porque organizando ia ficar muito mais fácil de visualizar a quantidade de brinquedos que ela tem de cada categoria, certo? E aí depois de organizado, ficou assim. Agora sim, hein? Ficou muito mais fácil de visualizar aí as quantidades de cada brinquedo, certo? E aí por categoria, né? Quantos cavalinhos, quantos ursinhos, quantas bolas, quantas bonecas e quantos robôs, certo? Então, a organização facilita também a contagem, né? Depois que a gente organizou toda esta estante de brinquedos, nós fizemos o quê? Uma tabela, certo? Mas, professora, você trouxe essa tabela pronta na última aula, foi isso? Não. Nós construímos juntos essa tabela. E eu mostrei para vocês como é que se faz isso, né? Então, lembrando, procura aula aí sobre tabela, certo? Então, a gente organizou aqui, ó, a tabela com todos os dados. Então, vocês vão perceber que a gente colocou aí qual era o brinquedo e a quantidade dele. Então, aqui a gente tem todos os brinquedos e as quantidades. E eu expliquei para vocês que quando a gente tem tudo organizadinho aí em uma tabela, fica muito mais fácil de visualizar os dados, né? Até de interpretar esses dados, né? Como é que eu sei qual é o brinquedo que ela tem mais e qual é o brinquedo que ela tem em menos quantidade? É fácil, eu posso olhar aqui as quantidades na minha tabela, porque quando está tudo organizadinho, fica muito mais fácil, não é mesmo? Mas eu vou lançar aí uma pergunta para vocês. Será que a gente só consegue visualizar melhor estes dados, até em relação à quantidade, só em tabela? Será que a gente não consegue organizar esses dados de uma outra maneira? E a resposta é sim. Olha o título da aula. A gente consegue organizar esses dados em um gráfico. Então, professora Aline, você trouxe um gráfico pronto para a gente? Não. Nós vamos construir esse gráfico. Não, professora, eu não consigo, gráfico é difícil, tabela eu até aprendi, mas gráfico não. Calma, se acalme. Eu vou ensinar agora como a gente vai construir um gráfico aí juntinhos, certo? Então, bora para a telinha, pessoal? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, primeiro, né, a gente tem aqui a estante de brinquedos da Alininha, certo? Para a gente poder ficar de olho nas quantidades, tá ok? A gente também tem aqui um título, né? Porque todo gráfico tem um título, né? Deixa eu só colocar aqui a minha cor azul. Então, ó, a gente tem um título aqui, que é Brinquedos da Alininha, certo? Nós temos aqui uma numeração, certo? Aqui na vertical.
tá? E essa numeração ela vai indicar a quantidade de brinquedos que eu tenho de cada categoria, né? Então, a gente foi do 0 ao 7, tá? E esses números eles vão mudar dependendo do que você tem de dados, né? Do gráfico que você vai montar e de quantas pessoas você entrevistou, né? De repente, você foi fazer uma pesquisa e você tem quantidades até o 100, por exemplo. Então, de repente, aqui os números você pode mudar, de repente, de 10 em 10. Então, seria 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Como a quantidade de brinquedos da Lininha é menor, então, eu não precisei ficar fazendo esses números tão grandes, fiquei só do 0 até o 7. Tá ok? Então, isso aqui vai mudar dependendo aí a pesquisa que você vai fazer, né? Então, bora lá. Aqui embaixo, eu tenho as categorias. E o mais legal é que eu fiz o quê? Coloquei uma cor para cada categoria. Então, por exemplo, o laranja é ursinho, tá? O azul é cavalinho, roxo é bola, esse azul mais clarinho é boneca e o rosa é robô. E aí, pessoal, coloquei as cores aqui. Mas, professora, eu não consigo diferenciar direito as cores, eu não consigo ver direito as cores. Eu só coloquei para ficar mais fácil aqui na hora de vocês visualizarem cada dado. Mas não necessariamente na hora de montar o gráfico você precisa fazer cada barrinha, porque o gráfico que a gente vai montar é o gráfico de barra, você não precisa fazer cada barrinha... Desculpa, é o gráfico de coluna. A gente não precisa fazer cada coluna de uma cor diferente. Eu posso fazer da mesma cor, porque não importa a cor. O que importa é a posição que ele vai estar, em que número ele vai estar. Então, eu posso fazer meu gráfico todo em preto, todo em cinza, todo em amarelo. Não importa, tá? O que vai importar é até que número ele vai. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, ok? Então, bora lá. Vamos começar? Qual é o brinquedo que ela tem maior quantidade? A gente já fez essa contagem e a gente viu que é o ursinho, certo? Eu vou colocar aqui de laranja, mas lembrando, não precisa fazer assim, tá? Pode fazer tudo da mesma cor. Outra coisa, vou lá na estante. Quantos ursinhos mesmo eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ursinhos. Então, eu tenho que ir até o número 6, tá? Eu vou trocar minha cor aqui e aí, ó, 6 está aqui, ó. Deixa eu ver se o oráculo consegue chegar aqui. Tá vendo que o meu 6 está aqui? Então, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma barrinha até aqui embaixo. Posso pintar? Posso pintar aqui assim? Posso. Você vai fazer mais caprichado aí na escola, certo? Lembrando que, ó, fiz aqui da cor, mas eu posso, por exemplo, vamos lá, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, o cavalinho. O cavalinho eu tenho 5 e o cavalinho aqui para mim ele aparece na cor azul, tá bom? Então, ó, 5, olha aqui no meu gráfico, 5, e aí eu vou construir aqui, ó, vou até aqui embaixo, certo? Vamos lá, aqui tá com as cores. Eu não quero fazer com cores, professora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o nome do meu brinquedo embaixo de cada barrinha. Então, eu podia colocar aqui urso, aqui eu posso colocar cavalo, e aí depois os outros brinquedos, porque aí eu não preciso usar cores, né? Então, você já vai saber que embaixo de cada barrinha tem qual é o brinquedo correspondente, certo? Qual é o próximo brinquedo que ela tem bastante? É a bola. Então, a bola aqui para mim está em roxo, certo? Então, vamos lá. E a bola eu tenho 4. Olha aqui meu número 4. Então, eu vou a partir daqui, pessoal, certo? E aí, ó, lembra que eu acabei de falar para vocês? Eu não preciso fazer por cores. Eu podia, por exemplo, se eu não tivesse esses nomes nenhum aqui embaixo, eu podia fazer assim, ó, agora, ó, bola. Porque aí eu sei que aqui, o que está correspondente aqui, é esse brinquedo, bola, certo? Vamos fazer os outros rapidinho? Então, eu tenho a boneca, que é o outro azul. Então, a boneca eu tenho quantos? 3. Ó, vou na linha do 3 aqui, ó, 3... Na linha do 3, pronto, e desço até o 0, certo? Pronto, então aqui boneca. E a gente vai terminar com o robô. Eu não tenho cor de rosa, então eu vou de verde. Pronto, robô eu tenho 2. Olha aqui, 2. Na linha do 2... Espera aí que eu acho que eu fiz algum errado. Ah, não, tá certo. É isso.
Pronto. E 2 é o meu robô. Pronto. Aqui está construído já o meu gráfico, tá? Então, não é tão difícil assim. Então, vou só reforçar mais uma vez. Fiz com cores, não precisa. Poderia ter feito tudo de uma cor só e nomear aqui embaixo, tá bom? E aí, daria certo do mesmo jeito. O segredo aqui é o quê? Contou lá os brinquedos? Vem aqui ó, nas linhas numeradas. E essas linhas vocês podem usar a linha do caderno, tá? Então, a linha do próprio caderno. Então, vamos lá. Começa do 0, 1, 2. Então, você só vai seguir a linha do caderno e aí construir o seu gráfico, tá? Aqui a professora fez rápido, vocês podem estar achando que ficou feio, mas aí vocês fazem bem bonito aí no caderno, bem bonito na escola, certo? E aí, como é que vai ficar? Ó, dá uma olhadinha aqui. Agora ficou mais bonito, né? Agora sim, aquele eu construí, agora eu já trouxe pronto. E olha só o que legal que eu tenho aqui. Eu tenho a estante de brinquedos, que foi de onde originou os meus dados. Então, a estante está aqui, certo? Com essa estante, eu fiz a tabela. Com a tabela, eu fiz o gráfico. Então, tudo começou lá na estante. Aí, da estante foi aqui a tabela. Da tabela, eu fiz o gráfico. E foi nós mesmos, a gente que construiu, tá? Não trouxe nada pronto, não. A gente fez aqui na hora. E vocês podem perceber, ó, que tá tudo seguindo, ó. Quantos ursinhos tem ali na minha tabela? 6. Olha aqui, a linha do ursinho vai até o 6. Tá vendo aqui? E aí, ó, cavalinho, 5. Vamos ver aqui até a linha, ó. 5. Olha aqui. Então, eu acompanhei, tá direitinho aí, correspondente à nossa tabela, ok? Beleza, professora, já entendi que eu tenho que organizar os dados antes, e aí com os dados organizados eu consigo construir uma tabela. Com a tabela construidinha, eu faço um gráfico, e aí agora eu tenho uma sugestão de atividade, que é a seguinte. Com os dados da sua pesquisa feita lá na última aula, você vai construir um gráfico. Então, ó, vamos lá. Se você já assistiu a aula de tabela, se não, para e volta. Aí assiste primeiro. Eu pedi lá na nossa última aula que você realizasse o quê? Uma pesquisa. E construísse uma tabela dessa pesquisa. Agora você já tem a tabela. Então, com a tabela da sua pesquisa, você vai construir o quê? Um gráfico. Você vai pegar os dados lá da sua tabela e vai construir um gráfico. Certo? Essa é a sugestão de atividade. Qual vai ser minha pesquisa? Aquela que você escolheu. Foi estações do ano? Animal favorito? Cor favorita? Você que sabe. Fechou? Então, ó, fez a pesquisa, construiu a tabela e da tabela construiu o gráfico, ok? E aí, vamos encerrando. Então, fizemos leitura de tabela, organização de dados, construção de um gráfico, leitura e interpretação de texto, ok? Então, não esqueça de realizar as atividades, essas aqui propostas durante a aula e aquelas que ficam lá no repositório, no sistema de tarefas, desculpa. Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação, então curtiu a aula de hoje, avalia positivamente. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e vejo vocês, galerinha, em uma próxima aula de matemática. Beijão, tchau, tchau!